Olá, estudantes da Escola Novo Mangue, EJA Recife. Hoje vamos conversar um pouco sobre história. Só que eu queria dedicar essa aula ao 20 de novembro, que é hoje, que a gente faz uma alusão à consciência negra. E nada mais importante de ter consciência negra do que ter a consciência histórica dos fatos, da história do nosso país, da história das grandes navegações, das colonizações, colonizações empreendidas pelos europeus. Hoje é um dia muito importante e ontem, infelizmente, vimos um vídeo muito chocante de uma agressão extrema contra um homem negro por seguranças de um grande supermercado aqui no Brasil. E é lamentável o vídeo. Bom, vamos continuar aqui com o nosso encontro. 20 de novembro, consciência da história e consciência negra. É importante demais da conta que vocês que agora regressaram aos estudos, tiveram a consciência de voltar, né, de buscar a EJA, que vocês empreendam, sejam proativos e comecem a buscar leituras. Vou indicar algumas hoje para vocês. A nossa história, a história do Brasil, ela tem três componentes raciais. E desses três componentes raciais, nós podemos relacioná-los a três componentes da evolução econômica do nosso país. Vejam aqui: índio, negro e branco. Aí eu relacionei o índio, veja, os povos indígenas, né? A terra. Os povos indígenas são povos que nós chamamos de povos originários, povos de origem brasileira, né? E eles cultivavam a terra, cultivavam a caça, cultivavam o extrativismo com muita consciência, muita consciência. Então, os nossos indígenas representam a terra. Os africanos que foram escravizados aqui no Brasil pelos povos europeus, eles representam a força do trabalho, né? Eles vieram para cá para o trabalho árduo na terra, o trabalho escravo. E os europeus, né? Os africanos negros, os europeus brancos. Os europeus representam o capital, representam a força do capital, a força do dinheiro, né? Dinheiro que, nas palavras de Caetano Veloso, em uma de suas canções, constrói, dinheiro que constrói e destrói coisas belas, né? Então a gente tem essa relação. E é muito fácil de você verificar, não é? Olhe para o seu bairro, olhe para o coque. Não é? Você vê que o coque, apesar de hoje ter aí uma certa urbanização, mas o coque ele foi com uma espécie de
de um reduto de luta, né? De um quilombo. Quem quiser conhecer a história do coque, fale aí com os povos, com as pessoas mais velhas. Né? Procurem Dona Isa, né? Ali na rua Cabo Eutrópio. A Dona Isa foi aluna da EJA, passou conosco lá 2 anos. Dona Isa é uma autoridade dentro do coque em história, não é? Mas tem outras figuras importantes, né, que podem dar um relato do que foi o coque, né, no seu começo. Então aí você percebe toda a luta, né, da questão das minorias, que na verdade não são minorias, né, mas das pessoas desfavorecidas, negras, e aqueles que se acham brancos, mas não conhecem a história, não é? No meu caso mesmo, eu tenho minha bisavó, o nome dela é muito simbólico, o nome dela é Anastácia. Dona Anastácia era negra, pele negra. Minha bisavó, minha avó, Dona Zulmira, já foi um fruto de uma relação de uma relação forçada entre Dona Anastácia, escrava. Dona Anastácia chegou a, se não me engano, ainda não confirmei, mas ela era alforriada, né? Dona Francisca, que é minha tataravó, que era mãe de Dona Anastácia, sim, é escrava alforriada, a gente tem certeza. Mas Dona Anastácia teve a Dona Zulmira, uma mulher negra também, com um português, dono da fazenda em Minas Gerais, uma cidade chamada... me fugiu o nome agora, perto de Jacutinga, me fugiu o nome da cidade. Então, Dona Zulmira já nasceu com a pele morena. E aí Dona Zulmira também foi abusada. E nasceu Dona Romilda, que é minha mãe. Dona Romilda nasceu com a pele branca, cabelos crespos. Enfim, então não se engane não, viu? Quem achar que é branco aí, faça uma análise na história aí, que nós temos uma miscigenação racial no Brasil muito grande. Então, preste atenção nessa relação que eu fiz aqui, tá? Os povos indígenas representam a terra, os africanos o trabalho, e os europeus o capital. Essa relação aqui, ela permanece hoje. Né? Os donos do capital são brancos. A força de trabalho é negra. E as terras são indígenas. Nós temos em Pernambuco um sociólogo que ficou registrado na história, muito famoso, Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele estudou, ele tem livros, Casa Grande Senzala, por exemplo, vocês podem dar uma olhada. O livro é bem grosso. Gilberto Freire, ele desenvolveu a teoria da democracia racial. Ou seja, que no Brasil existia uma relação amistosa, né, entre brancos e negros, entre senhores e escravos. Gilberto Freire fez um trabalho histórico, sociológico muito importante. Mas hoje, já outros pesquisadores, outros escritores, filósofas, hoje já encaram essa relação de forma diferente, né, que Gilberto Freire nos colocou. Foi importante o estudo de Gilberto Freire, mas hoje a teoria freiriana, ela está sendo colocada, assim, vamos dizer, na história, com todo o respeito, que nós temos a Gilberto Freire, e hoje nós temos uma filósofa chamada Djamila
Djamila Ribeiro, uma mulher negra, filósofa, escritora, mas tem mais gente também, viu? Hoje tem muita gente surgindo, são pessoas negras mesmo, escrevendo as teorias, né? Escrevendo história. Aí já o conceito hoje já está bem claro que a opressão racial nunca saiu, né, do nosso terreno, não. Né? A opressão racial ela sempre existiu de várias formas, ou com uma brincadeira, não é? Brincadeira de muito mau gosto, ou com uma palavra mesmo para ferir, né? Palavra para machucar, não é? E o Estado é a prova disso, né? Hoje você vê que o Estado, no caso a segurança pública, nós temos os negros como elementos, né, vamos dizer, de suspeição já, né? Você vê um negro e um branco, a polícia vai suspeitar do negro. É uma coisa que está entranhada. O nosso racismo estrutural está entranhado. Tivemos um negro no STF, né? O Joaquim Barbosa, ministro do STF. Tivemos um negro, vários negros, mas um deles, o Rei Pelé, né? Do futebol. Hoje nós temos uma âncora jornalística, a Maju, né? Maju Maria Júlia, no jornal da Globo, né? Temos muitos negros aí influentes, né, nas suas profissões e tal, mas ainda o Brasil, o povo negro, nós, embora eu tenha essa pele branca, mas eu tenho descendência, nós sofremos com as violências, né? Com as violências raciais. E eu vou me despedir hoje de vocês com uma expressão, né? Expressão africana, Epa Babá. É uma saudação ao ancestral dos ancestrais, Oxalá. Se a gente fizer uma comparação, uma comparação com os evangélicos, os católicos, a gente pode comparar Oxalá ao Deus dos católicos, né? E dos evangélicos, que é o mesmo Deus, não é? Vocês precisam entender também que existem várias religiões que têm outros deuses, né? Nós temos o Deus dos católicos, a nossa Bíblia, mas nós temos outros livros também de povos que têm outra visão, né? Enfim, a religião é um campo da fé, é um campo do coração, não é? Da emoção. E aí eu gostaria que vocês entendessem que as religiões de matriz africana, né? O candomblé, ele tem a sua dignidade, tem as suas raízes. São religiões que são muito ligadas ao meio ambiente, né? São religiões muito importantes. E então fica aí a minha despedida de vocês hoje. A despedida para vocês, né? Epa, babá. E eu espero que vocês dêem uma pesquisada, tá? Pesquisem Gilberto Freire e Djamila Ribeiro. Duas vozes. Uma do povo branco e a outra do povo negro. Duas vozes sobre o mesmo assunto. Vocês vão poder ter oportunidade de comparar. Não desprezem nenhuma, por favor. Gilberto Freire tem seu lugar na história, como pesquisador, como sociólogo. Mas a história nos mostra que as teorias que no momento foram aceitas, elas
elas servem para novas teorias, para novos pensamentos, para a gente alcançar outras realidades, né? Então, todo respeito a Gilberto Freire e todo respeito a Djamila Ribeiro. E leiam, por favor. Como o assunto é muito vasto, não posso dar uma aula aqui, né? Dessa forma, né? Porque aí ficaríamos conversando aqui horas. E aí eu vou apostar em vocês, que vocês pesquisem Gilberto Freire e Djamila Ribeiro. Comparem, né, as vozes e reflitam, tá bom? E respeitem sempre nossas origens. Você que talvez se ache branco e desdenhe do candomblé, né, das religiões de matriz africana, repense, porque são religiões também que estão sempre à busca do bem maior da humanidade. Tá? Então, para vocês, epa babá, fiquem conscientes da nossa realidade, estudem, leiam e escrevam lá no WhatsApp, né, alguma conclusão, alguma coisa que vocês queiram, né? Escrevam lá alguma coisa, alguma pergunta para eu poder ajudar a responder. Mas pesquisem, por pouca coisa que vocês fizerem, vai ser muito importante para a gente construir aí uma forma de ver o mundo, de lutar contra uma parte opressora do capital. Ou melhor, contra toda a parte opressora do capital. Tá? Então, epa babá para vocês.